continuar então com o hino de número 480, Em Tuas Mãos. Vamos cantar agora o hino número 501, Mansão sobre o Monte, 501. Terei
Agora, para que os membros da plataforma possam entrar, nós vamos cantar a música Vamos Adorar. Nosso querido Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos a liberdade religiosa que temos e a oportunidade que Tu nos dás de podermos cultuar-te, engrandecer o Teu sagrado nome e colocar nossas vidas diante da Tua presença, Senhor. Aqui estamos como somos, mas queremos que nos transformes da forma que Tu queres que sejamos, Senhor. Portanto, humildemente nos colocamos à Tua presença e que Tua majestade, que Teu poder, que a glorificação do Teu nome seja o nosso objetivo. E que a Tua grandeza, Senhor, através do Teu Santo Espírito, recaia sobre nós. E possamos ser tocados pelo Teu poder do céu. Te pedimos essas bênçãos em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Provai e vede. História de hoje. Um pacto de amor. Meu nome é Griselda. Vivo na cidade de Paysandu. Sou mãe de 6 filhos. Sou uma pessoa que nunca trabalhou fora de casa, do lar. Sempre fui uma mãe. Entregava o dízimo à igreja era porque a reunião sobre o dinheiro que se recebia em casa, eu administrava. E com isso dava o dízimo e as ofertas. A partir daí, como era a minha convicção, eu sabia que tinha que fazer aquilo porque era o que Deus mandava. Eu tenho uma doença reumática que é progressiva. E por não ter um emprego, não ter um trabalho, eu não tinha nenhum auxílio para a minha família. Me foi sugerido pleitear para ter uma concessão de uma pensão por invalidez, visto que dependo totalmente de andar com muletas e ainda sempre com a assistência de outra pessoa perto de mim para que eu não tenha nenhum inconveniente. Sempre me disseram que isso demorava, que o trâmite demorava 2 anos ou mais e
em poucos meses, que na realidade foram 5 meses, me chamaram porque a pensão já estava autorizada. E ao receber essa pensão, em seguida agradeci a Deus. É algo que aprendi, agradeço através da oração, porque era uma certeza de receber algo que estava certa de que não merecia. Ao participar do seminário de enriquecimento espiritual, recebemos esta, digamos, instrução para realizar um pacto de amor, no qual colocaríamos um dízimo especial para ajudar as necessidades da igreja. E resolvi então começar a dar esse pacto de amor sem esperar nenhuma retribuição, digamos, porque estava fazendo algo que Deus nos manda, ajudar aos demais dentro de nossas possibilidades. Poucos dias depois de ter feito pacto, recebi uma ligação de meu filho que está no exterior. Ele me pediu que fosse buscar um dinheiro que ele me mandou de onde ele estava. Eu disse para ele que não era necessário que ele me mandasse esse dinheiro, porque com a graça de Deus eu estava passando bem. Mas ele respondeu que ele não estava me perguntando se eu queria, se eu necessitava desse dinheiro, pois era um presente que ele estava me dando. Me lembrei nesse momento do que o pastor havia dito no seminário, que Deus ia nos mostrar muitas coisas importantes e que nós iríamos nos surpreender. Mas isso me veio à mente e imediatamente agradeci a Deus, porque não era algo que eu estava esperando. Quando recebi esse dinheiro, era o triplo do que eu havia doado pelo pacto de amor. Reconheço que isso incentivou em mim a vontade de ser participante, dizer às outras pessoas que existe Deus, existe Jesus, está vivo e está intercedendo por nós. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Oremos pelas ofertas. Bom Deus e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, porque estamos na Tua santa casa e podemos desfrutar das bênçãos que o Senhor nos concede. Pai, queremos agora devolver parte daquilo que o Senhor nos doou, parte daquilo que o Senhor nos proveu durante a semana, Senhor. E com alegria colocaremos na salva, Senhor Deus. Abençoe e aceite de bom grado, Senhor Deus, essas dádivas que o Senhor nos deu e estamos devolvendo. Perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver
receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênçãos. Vamos continuar louvando o nosso Deus ao cantarmos o hino de número 93 do Inário Adventista. Precioso é Jesus para mim. Vamos cantar com bastante entusiasmo para louvor ao nosso Deus nesta manhã desse santo sábado. 93. Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, é meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Que seu sacrifício não seja em vão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Protetor, precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei, com Ele no lar perenal morarei, no reino de luz sua face verei, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, é meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Ajoelhados, busquemos a Deus em oração. Maravilhoso Deus, aqui estamos ajoelhados diante da sua augusta presença. Em primeiro lugar, suplicando o perdão dos nossos pecados. E sobretudo a intercessão do teu Santo Espírito, para que as nossas palavras possam chegar aos teus santos ouvidos. Bondoso Deus, aqui nós viemos para exaltar o nome de Jesus. Ajuda-nos que em tudo que vamos fazer agora, nos mante usando o teu servo, o pastor dessa igreja, o pastor Quarupi, ao falar para nós as maravilhas dos encantos do Cordeiro de Deus.
Tu nos confiou a mensagem do santuário celestial, mensagem única e particular do teu povo para esses últimos dias. Porque assim tu nos elegeu também como sacerdócio santo, real, para proclamar as virtudes desse Cordeiro maravilhoso. Uma vez por todas derramou o sangue, e agora com esses méritos, ele nos purifica de todo pecado. Obrigado porque nos trouxeste nessa manhã, já da madrugada, aqui para buscar dos altos céus o teu Santo Espírito. Pedimos ao Deus, ó Pai, que tu seja também com os nossos amigos, visitantes, que estão conosco e vieram adorar a tua beleza, a tua santidade. Com todo o teu povo. E agora, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Por Jesus. Amém. Agora, para continuarmos honrando o nosso Deus, ouviremos uma música com dueto. Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias preferem a eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir
ficado em silêncio. Pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. É para mim um prazer e uma imensa satisfação poder abrir com vocês essa manhã a Bíblia para estudarmos a Palavra de Deus e assim podermos ter o desejo de cultuá-lo e engrandecer o seu sagrado nome. Antes de poder abrir a Bíblia, quero dizer que tem sido para a gente uma plena satisfação e uma alegria tremenda e um cansaço muito grande estarmos aqui todas as manhãs a partir das 5:30 da manhã. O meu horário de meditação sempre era a partir das 6, quando levantávamos e por meia hora ficava com Deus e a família se preparava para sair e depois eu voltava para meus estudos normais. Agora tenho acordado às 4:30 da manhã. Algumas vezes tenho que pegar o nosso sonoplasta e trazê-lo. E tem que estar aqui pelo menos 10 ou 15 minutos antes das 5:30 para podermos começar no programa pontualmente às 5:30. E é interessante que quando volto eu tento dormir, mas não consigo. Por um lado, alguns de vocês me incomodam, telefonando. Por outro lado, no dia de sol assim é difícil dormir. Quando dá uma chuvinha, a gente aproveita para descansar um pouquinho. Mas dia de sol é impossível dormir. Eu não tenho condição de dormir. E um dia desses, era bem de tarde e eu já estava esperando os meninos em casa, sentado para podermos ler a Bíblia e fazer o culto da tarde. E meu filho chegou, eu estava de olho aberto, olhando para a Bíblia. Ele me tocou o nome e disse: pai, vamos tocar com violão? E eu descobri que eu estava dormindo, com o olho arregalado em cima da Bíblia. Já tem que cuidar, tem que dormir mais um pouquinho. Mas tem sido uma bênção termos estudado, irmãos. Fizemos 10 dias sobre comunhão e relacionamento com Deus, para aprendermos que devemos dar a nossa primeira hora do dia ao Senhor. Já fizemos mais 10 dias sobre respeito à saúde. Na verdade, essa saúde foram 12 dias que estudamos sobre a saúde. Vimos alguns vídeos. A importância de Deus dar para o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Depois passamos agora, já estamos no 5º dia que estamos falando sobre o Espírito Santo. E vamos mais alguns dias falando sobre isso. E a última semana, que culminará no dia 10, estaremos concluindo com permanência em Cristo, que é o fundamento da 28ª doutrina da Igreja Adventista, que foi anexada aos 27 doutrinas na última Conferência Geral. E interessante que, por causa desse princípio, nós então estamos divulgando a igreja aqui do dia 11 até o dia 13. Especialmente, eu não quero obrigar a todos, mas eu estou pedindo encarecidamente, entrem comigo num jejum de mídia. Estarei essa semana já começando a avisar no Facebook. E aqueles que têm Twitter, ou blog, ou coisa parecida assim, avisem que você estará ausente do dia 11, no pôr do sol do dia 11, na sexta-feira. E você só vai retornar às atividades desse contato com a mídia no dia 14, às 6 horas da manhã, depois que você tiver sua comunhão com Deus. Ou então às 6 da manhã. Nós queremos saber e queremos sentir. Eu não vou pedir relatório nenhum de vocês. Quantos de vocês conseguiram?
Se você não conseguir, é porque está, de que forma? Viciado. Viciado na internet. E esse vício nós precisamos nos desligar dele. Aí vocês vão dizer, como mídia, não é só a internet não, é televisão também. Então, telefona para o Faustão, diz que você não vai assisti-lo domingo, dia 11. Telefona para quem tiver programa lá no domingo à tarde que você não vai assistir. E se coloque, né? Também futebol, telefona para o... vai ter do Brasil, o jogo do Brasil, telefona para o Galvão Bueno e diz, olha, eu não vou poder assistir vocês porque eu estou em comunhão com meu Deus. Mas assista Novo Tempo, não é verdade? Se você quer ter o tempo mais com Deus, assista Novo Tempo. Quem sabe vai ser o único dia que você vai ter Novo Tempo 24 horas no ar na sua casa. E algum vai dar audiência, porque alguns só ligam no momento que querem, não é verdade? Mas deixa eu dizer para vocês qual é o objetivo. Amanhã, depois, como é domingo, depois da nossa meditação, nós teremos um encontro com todos aqueles que têm vindo na madrugada. E deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Joga para a gente o vídeo aí, por favor. Deixa eu mencionar para vocês algo que é interessante que vocês precisam saber. O que Deus tem nos proporcionado e como estamos pensando em trabalhar. Porque no nosso projeto é comunhão, relacionamento e o quê? E missão. Olha esse texto que a irmã White diz. Deus está despertando uma classe de pessoas para dar alto clamor da terceira mensagem angélica. Como Deus está despertando? De que forma Deus está despertando? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos o nosso site. Por favor, abra o site aí, ouvindo a voz de Deus. No site foi colocado, pela direção missionária da igreja, uma enquete. Receba este presente. Um indivíduo se cadastra e o presente é um livro, ok? Sobre esperança. E nós estamos selecionando o livro, estamos dando. Aí vocês vão perguntar, pastor, no nosso site tem gente pedindo livro? Olha o próximo slide. 354 pedidos de livro online. Então o que nós estamos fazendo? Buscando pessoas e jovens nessa igreja e damos o livro para ele, você tem uma responsabilidade. Aqui está o endereço e você vai fazer seu trabalho missionário colocando esse livro no correio. Essa pessoa precisa receber o livro. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém quer receber o endereço para mandar um livro? Deixa eu ver as mãos. Edon, tá aí, ó. Tá? Toca no índice, vai mandar um livro essa semana. Já 354 pedidos de livro. Ok? E aí deu uma ideia de alguns como estão pedindo, olha. Pode voltar, por favor. Pode voltar. Olha aí. Estou precisando muito desse livro. Estou muito deprimida e seria muito bom para mim. Desculpa essa forma que ele está fazendo. Então, interessante. São recados que a gente recebe online no nosso site. E estamos trabalhando dessa forma. Já estamos buscando a mídia para fazer o trabalho. Por outro lado, nos cadastramos na Novo Tempo. E descobrimos uma coisa interessante. Agora o próximo slide. Só no Novo Tempo são 530 pessoas que estão estudando a Bíblia aqui em Joinville. E eu e o Edon temos uma senha do Novo Tempo para acessarmos as pessoas. Aparece assim, ó, a data que ela entrou, por exemplo, 18/9/2013, o Carlos Cardoso de Aguiar é da Assembleia de Deus. E ele entrou. Ok? Carla, desculpe. Cardoso de Aguiar, ela é da Assembleia de Deus, e na verdade, ali está o e-mail, qual ela passou para a gente, e ela está estudando com um CD, Verdades Bíblicas do Cid Moreira, estudando a Bíblia. E a gente, então, aí tem embaixo o endereço aqui em Joinville, tá? Bairro de Fátima. O que nós vamos fazer? Esses endereços nós estamos catalogando, aqueles mais antigos nós vamos dar para alguns nossos pastores distritais para que eles possam dar assistência e usar as suas igrejas para atender, mas o que estiver mais próximo ao nosso território e aqueles que moram longe e não tem próximo uma igreja, então você que mora no Aventureiro, você que mora, quem sabe, lá no Iririú, vai receber e fazer o primeiro contato. Se um dia essa pessoa quiser ser batizado, podemos batizar e depois mandar carta para o Iririú. O que é que vocês acham? Na verdade, prefiro entrar no Iririú. Mas uma coisa é certa, nós então estaremos distribuindo esses endereços com vocês. E amanhã
nós formaremos duplas missionárias naqueles que estão vindo na madrugada conosco. E essas duplas vão ser agregadas numa equipe de 5 duplas. Vai ter um líder dessa dupla. E esse líder que vai estar organizando a saída dessas duplas para esse endereço. Nós estamos vendo com a tesouraria, e será o próximo voto, já vou dizer um dos votos da comissão da igreja, buscarmos camisetas da Novo Tempo, que é o programa da Novo Tempo, para chegarmos na forma de nos identificarmos como agentes da Novo. Podemos ser agentes ou não podemos ser agentes da Novo Tempo? Nós estamos dando o tempo, recebemos seu endereço para visitá-la e saber se você tem alguma dúvida do estudo que você está fazendo. E a gente vai fazer o contato com uma camiseta no Novo Tempo. Nas duplas que formaremos amanhã, você tem que colocar já o número da sua camiseta, ok? E aqueles que formarem dupla, as 50 camisetas serão num preço bem mínimo para vocês nos ajudar a fazer isso. E nem em toda a igreja pode dar de graça, ok? Mas o que nós queremos? Que você se envolva para cumprir também a missão. Tá bom, irmãos? Orem por esse projeto missionário, para que possamos alcançar os objetivos aí propostos. Muito obrigado. Forme sua dupla e venha saber mais amanhã no nosso programa das Madrugadas com Deus. Que Deus possa abençoá-los. Muito obrigado. Nessa manhã quero poder apresentar um tema que é comum a todos nós, mas que para mim soa de uma forma muito especial, porque a cada dia que passa tenho descoberto de que tudo que for necessário e toda que for oportunidade para que eu possa falar desse Jesus, quero falar, porque tem sido para mim, nas minhas entranhas, a maior preocupação em que a igreja aprenda o que é, na verdade, justificação pela fé. Sabe, irmãos, o Espírito de Profecia diz que em 100, só um apenas está em condições de saber o que significa a justificação pela fé. Sabe que nós estudaremos por toda a eternidade o plano maravilhoso da redenção. E como Deus, na verdade, se desvestiu da sua divindade e através do seu Filho se apresenta nesse mundo como homem para nos salvar. Isso é um fenômeno maravilhoso. E me empolga poder falar sobre esse aspecto que é muito importante. Depois daquele problema que houve no céu, em que Satanás queria ocupar um lugar da divindade e teve que ser expulso do céu, ele então veio atuar nessa terra, tentando destruir, como não conseguiu destruir Deus, construir a imagem e a semelhança de Deus. A busca por isso fez com que, por mais que nossos primeiros pais tivessem sido advertidos por Deus, que estava com eles toda manhã e toda tarde Deus estava com eles presente no jardim, e por mais que tenha os advertido de que Satanás tentaria contra eles, infelizmente, cederam por terem liberdade de escolha, cederam à tentação, e a vontade própria foi exercer a vontade do inimigo e não a vontade de Deus. Seduzidos por Satanás e conscientes pelo que fizeram, nossos pais mereciam a morte. Porque Deus havia dito em Gênesis 2, 26 e 27, que o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Que caso comessem do fruto, morreriam. Essa história todos nós conhecemos. O que nós não conhecemos, e nós não sabíamos, e nem eles sabiam, é que mesmo que o homem viesse a cair em pecado, Deus já tinha um plano maravilhoso. Não era um plano B, era um plano R, o plano da redenção. Por que era o plano R? Porque Deus sempre pensou em redimir o homem, caso o homem viesse a ceder à tentação ao pecado. A redenção estava no coração de Deus, plantada, e deveria ser executada na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, caso viéssemos, como descendentes de uma nação pecaminosa, de um povo que havia se contaminado com o pecado, ser redimidos. O objetivo sempre de Deus foi que nós vivêssemos e vivêssemos eternamente. E por a entrada do pecado no mundo, tornou-se o salário do pecado a morte. E todos nós ficamos destituídos da glória de Deus. E por isso morremos. Diz a Bíblia que Adão não queria aceitar o plano da morte. E por não aceitar, Deus então disse: Adão, existe uma maneira para você não morrer. Imediatamente depois do seu pecado. A única maneira é você aceitar que outro morra no seu lugar. E Deus então oferece uma chance. E Adão aceita a proposta de Deus. E Deus então pega um cordeiro e coloca nas mãos de Adão. E queridos, aquelas mãos que pegaram no fruto
para comer e cometer o pecado. Seriam as mesmas mãos que pegariam o cordeiro e lhe tirariam a vida, para que o pecado fosse assim, condicionado e subjugado às vestes do cordeiro. Adão não compreendia bem, mas eu imagino a angústia de Adão ter que sacrificar um cordeiro. Não sei quantos de vocês já viram o sacrifício de um cordeiro. Sabe, a ovelha, ela quando morre, ela berra. O cordeiro dificilmente berra. E quando o cordeiro berra é porque alguma ansiedade existe e ele sabe que vai morrer. Mas por que se descobriu e por que Deus decidiu que seria melhor um cordeiro? Não poderia ser uma vaca? Não poderia ser um tigre? Ou não poderia ser um leão? Como algumas vezes até a Bíblia compara Jesus como leão de Judá, não é verdade? Por que decidiu que fosse um cordeiro? Em muitos aspectos a gente precisa entender isso. E acho que tenho aqui alguns princípios que nos levam a compreender. Porque desde o início do mundo nós temos a consciência de que é importante compreendermos que o ser humano, ao cair em pecado, se dispôs por vontade própria a morrer. E a única solução era buscar algo que pudesse também simbolizar essa morte, mas sem muita dor, sem muita tristeza, sem muita angústia. Desde o início dos tempos, o cordeiro sempre foi um símbolo de mansidão, foi um símbolo de dependência, foi um símbolo de submissão. E diz que o cordeiro era aquele que estava sempre subjugado ao seu pastor. Até hoje, o valor do cordeiro é irrisório pelo seu significado. Normalmente o valor hoje é considerado pelos bens que ele fornece ao ser humano. Por exemplo, em países como a Palestina, em países como a Argentina, aqui mesmo no sul do Brasil, ainda há criadores de ovelhas e cordeiros, porque dele se extrai a sua pele, se extrai a sua lã e também serve de alimento. Nessa região é muito comercializada a pele do cordeiro, se usa a sua lã no tempo do frio, não é verdade? E sua pele é tremendamente negociável para fazer agasalhos ou alguns instrumentos necessários específicos, como sapatos, como bolsas e acessórios específicos. Mas na parte espiritual, o cordeiro tem seu simbolismo. Como mencionei de que um dos aspectos é a mansidão, a Bíblia menciona aspectos importantes desse cordeiro. Por exemplo, a aplicação desse significado nós encontramos na Bíblia, quando em Mateus capítulo 11, 29, Jesus afirmou, entre outras coisas, que ele é manso e humilde de quê, irmãos? De coração. E que através dessa mansidão, nós encontraríamos, pelo seu jugo, descanso para nossas almas. O próprio Jesus se apresenta como um ser manso. Em São João, capítulo 1, versículo 29, o cordeiro foi escolhido pelo fato de que ele seria o personagem importante no plano da redenção e o mais importante. Lá na frente, depois, João afirmaria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque uma das características importantes do Cordeiro é que ele fosse apresentado ao Senhor sem mancha e sem mácula, sem nenhum defeito. E esse Cordeiro sem nenhum defeito seria o símbolo de um Cordeiro que viria sem cometer pecado, e quando é associado à pessoa de Jesus, não poderia tirar o pecado do mundo se ele tivesse cometido o pecado. Então a mancha no simbolismo, a falta de mácula, ou esse defeito que Deus não queria que tivesse o cordeiro, era o símbolo de um ser que viria sem, apesar de estar no mundo de pecado, não seria contaminado pelo pecado. Está claro? Por outro lado, falando também sobre mansidão, que é uma virtude necessária a todos nós, e aqueles que buscam a semelhança com Cristo têm que aprender que um dos frutos do Espírito é
a mansidão. Descobre-se também que ninguém será súdito no céu, ou ninguém herdará o reino de Deus, se não aprender a ser manso. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, versículo 5, lá nas bem-aventuranças, bem-aventurado os mansos, porque deles é o reino dos céus. Interessante. Portanto, a escolha de um cordeiro era símbolo notório de mansidão. Há também no ministério de Jesus algo que podemos qualificar como símbolo daquele cordeiro que for escolhido. Entre os homens, diz que o cordeiro também, não só mansidão, mas ele dependeria exclusivamente do Pai. E mencionando que uma das características do cordeiro é a dependência do pastor. Algo interessante que precisamos entender. Jesus nunca fez obra nenhuma nesse mundo sem que ele pudesse ter e ser dependente do Pai. Tinha dependência completa. Em São João capítulo 5, 19, ele sempre mostra que ele sempre dependeu do Pai. Esse princípio nós encontramos também de maneira bem clara, que como pecador precisamos aprender como exemplo dele sermos dependentes de quem também, querido? De Deus. E ele é claro em dizer de que em São João, no capítulo 15, versículo 5, dizendo, eu sou a videira e vocês são o quê? Ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Notem que ele mostra a mesma dependência que ele tinha com o Pai, ele quer que nós também tenhamos com ele. Por isso que o cordeiro, ao ser dependente do pastor, daria o melhor exemplo de Jesus em nossos dias hoje. A submissão também era a virtude da vida do cordeiro. O que era submissão? O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 7, afirma que ele foi submisso em tudo, e a sua submissão levou até o que, irmãos? A morte, e morte de cruz. Portanto, precisamos entender que Jesus, ao se tornar-se submisso, ele na verdade estava demonstrando características daquele mesmo cordeiro que fora dado às mãos de Adão para ser imolado por Adão. Se Jesus foi submisso, precisamos aprender também na vida a lição de submissão desse cordeiro. E a Bíblia menciona, irmãos, que o pecador, ao aproximar-se do céu, aproxima-se do céu, tão somente quando ele estabelece contato com a divindade e coloca a sua vida em submissão à vontade de Deus. E esse é o grande problema nosso, é que nós não queremos, muitas vezes, fazer o que Deus quer, queremos fazer o que nós queremos. Talvez alguns se lembram do Fusquinha da minha vida. Tomamos das mãos de Deus o controle da nossa vida e achamos que nós temos a capacidade e nós queremos dirigir a nossa vida da forma como nós queremos, enquanto Deus diz, você precisa aprender a ser submisso, não é a sua vontade. E no próprio exemplo, ao ensinar a oração aos seus filhos de Jesus, seja feito o quê? A sua vontade e não a nossa. Interessante que o processo de submissão que Deus estava mencionando era o mesmo exemplo que ele queria que nós pudéssemos compreender que o cordeiro teria do divino pastor também. Jesus venceu o poder e recebeu de seu Pai, assim como também nós podemos receber esse poder e sairmos vitoriosos da luta contra o pecado, quando nossa ligação seja direta com Deus lá em cima. Filipenses 4,13 diz isso. E lá diz que nós devemos nos subjugar a Deus e resistir a quem? Ao diabo. E ele então fugirá de nós. Mas precisamos estar contritos com Deus. Essa é a importância. O cordeiro estaria através dos tempos fluindo na nossa mente atos e atitudes que fariam com que nós compreendêssemos que era o melhor exemplo que Deus podia ter para dar a nós a compreensão de como seriam as atitudes daquele que viria. Do processo antítipo para o tipo, claro, que era Jesus Cristo. Jesus, ao morrer na cruz, tornou-se submisso completo. E em tudo ele foi submisso. Mas interessante,
que Isaías 53 diz de que ele, na verdade, cumpriu o propósito. De como o cordeiro foi levado ao matadouro. Dá o exemplo. E como a ovelha muda perante a quem? Seus tosqueadores. E ele não abriu a sua boca. Portanto, ao analisar o comportamento de um cordeiro hoje, e comparar com o comportamento que Jesus exerceu nos nossos dias, precisamos entender que o cordeiro pascual, que foi instituído no Éden, ele teria um processo na vida do plano, no processo da vida da redenção, na nossa vida, de uma forma muito latente. Haja visto que quando Adão orientou seus filhos a oferecer um cordeiro e Caim ofereceu frutos da terra, essa oferta não foi aceita por quem? Por Deus. Porque não tinha símbolo de humildade, símbolo de mansidão, símbolo de dependência, e não tinha o maior dos símbolos que era necessário, a morte. E precisava o cordeiro morrer para que Deus pudesse aceitar a oferta. Por isso agradou-se o Senhor da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Porque não tinham as características do cordeiro que Deus queria apresentar depois da humanidade caída. Mas quando o povo de Israel estava no Egito, diz de que o propósito de Deus era fazer com que eles compreendessem as determinações divinas para que pudesse ter a libertação. Por 400 anos de escravidão, o povo esqueceu o culto e a adoração a Deus. Devido à subjeição dos egípcios, eles, na verdade, batiam barro, misturavam com aquilo que era necessário, e pisavam e faziam tijolos para construir grandes cidades egípcias, e exaustos dormiam sem o templo de comunhão com Deus. Por 400 anos, o oferecimento do sacrifício foi extinto. E Deus descobre que Moisés, estando preparado lá, nas regiões de Padã Arã, o chama para tirar o povo do Egito, com a condição que esse povo pudesse ser livre para adorá-lo. A única forma que Deus queria é que eles não perdessem vista de que o sacrifício estabelecido no Éden era símbolo de redenção para eles e de libertação para eles. E ao chamar Moisés, Moisés entra com eles numa mensagem específica dizendo: Deus quer a vossa liberdade, mas não para fazer o que vocês querem, e sim fazer o que Ele quer. Vocês precisam voltar a adorá-lo. E não dá para adorar sendo subjugados pelos egípcios. Mas o povo, por vezes, se arrependia e não queria sair. E achavam que ser escravos era melhor do que a liberdade. Porque a liberdade lhes obrigaria, ou levaria pelo menos ao princípio de estar estabelecendo culto, adoração ao Senhor Deus. E isso já tinha sido esquecido por eles. Já não queriam mais essa comunhão. E Deus endurecia o coração de Faraó, desvio e profecia, porque seu povo não estava preparado para sair do Egito. E nunca se prepararam. Por todo o período que peregrinaram no deserto. Eles haviam saído do Egito, mas temos a condição de dizer que o Egito não tinha saído deles. Por vezes o que faltava, lembravam, deveria ser melhor termos voltado ao Egito. Quando faltava água, quando faltava alimento, quando por algum momento a nuvem se dispersava e não tinha sombra no sol causticante do deserto, pensavam, seria melhor que nós morrêssemos no Egito do que aqui nesse deserto. Porque para eles não era importante a companhia de Deus, já que haviam esquecido, gerações se passaram dentro do Egito, e aquele plano de adoração foi extinto. O cordeiro já não significava mais, senão um comércio para eles. Deus então restitui o povo. E segundo a determinação divina, deveriam voltar a oferecer sacrifício. E o primeiro sacrifício, depois de todo o período, foi Moisés quem disse a eles: essa é a última praga. E se vocês de igual forma não oferecerem um sacrifício ao Senhor, todo o primogênito de Israel também será dizimado. E Deus então faz que cada família hebraica pegue um cordeiro para oferecer ao Senhor, com uma condição: aquele cordeiro, a carne dele seria comida pelas famílias.
além de comer a carne, deveriam pegar o sangue e colocar nos umbrais das portas. Por que Deus restaura com Moisés o sacrifício do cordeiro? Porque aquele povo precisava sentir que a libertação do Egito não era só a libertação do Egito. Era a libertação de uma vida pecaminosa cometida no Egito pela separação de Deus por 400 anos. Mas na mente materialista dos hebreus e na história do sofrimento daquele povo e suas famílias, eles só tinham se preocupado com a libertação terrena. E não foi fácil para que Moisés pudesse introduzir novamente todo o propósito do sacrifício àquele povo. Haja vista que fizeram e colocaram nos umbrais das portas o sangue. Mas interessante de que naquele momento Deus orientou como isso deveria ser feito. Notem, abram comigo vossas Bíblias em Êxodo capítulo 12, versículo 6. Algo que eu preciso mostrar para vocês. Êxodo capítulo 12, no versículo 6. Capítulo 6 diz: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o inclinará no crepúsculo da tarde. Algo aqui vocês precisam entender. Nunca foi relatado, e nem o Espírito de Profecia relata, qual foi o horário que Deus fez com que Adão imolasse aquele cordeiro lá no Éden. Mas na saída do povo do Egito, Deus determinou que aquele holocausto, para poder pintar os umbrais, deveria ser feito no período da tarde. Porque seria também no período da tarde que o cordeiro pascual morreria. E é interessante de que quando Jesus morre na cruz do Calvário, que no calendário, na verdade no fuso horário judaico naquele tempo, era a hora 9, no nosso seria às 3 horas da tarde. Era a hora que o sacerdote, depois que Deus instituiu o sacerdócio entre o povo, e que fez o santuário para que pudesse ser exercido novamente os holocaustos, e o povo pudesse oferecer-se a Deus em sacrifício através de um cordeiro, pedindo perdão dos seus pecados, sempre a hora da adoração à tarde era às 15 horas. E diz no Espírito de Profecia, no livro História da Redenção, que no momento em que Jesus estava na cruz dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e que o véu se rasgou, o sacerdote estava imolando também um cordeiro lá em Jerusalém. E quando o véu se rasga, rompe esse processo de separação. Agora aquele símbolo deixa de ser símbolo para ser o cordeiro original. Entra agora um ser manso, humilde, dependente, submisso ao Pai, para cumprir por 3 anos o seu ministério aqui nessa terra. Já era o momento exato para que isso pudesse acontecer. Mas há algo que eu preciso mencionar. No momento em que Jesus morre, em que rasga-se o véu do templo, o simbolismo é que agora todo aquele ritual sacrificial perderia seu valor, porque o verdadeiro cordeiro estava sendo apresentado ao mundo. E ele então morre dizendo: Pai, em ti eu me comprazo, quer dizer, em ti eu me regozijo, pelo fato de estar morrendo em função do ser humano. Daquele momento em diante, quem sabe os hebreus que estavam em Jerusalém, conhecido como judeus naquela época já, puderam lembrar o que foi o sacrifício lá antes da saída do Egito. Lembram o que aconteceu no Egito? A Bíblia diz de que
no Egito o cordeiro deveria ser morto e que o chefe da família deveria pintar os umbrais da porta, a carne deveria ser cozida, e diz que Moisés, que o chefe da família deveria reunir todos os filhos em volta, e depois então ele distribuía para cada filho um pedaço daquela carne, para que eles comessem, simbolizando o corpo de Cristo que morreria e seria também assimilado por nós. Quem deveria fazer isso era o chefe da família, naquele período da tarde. E quando comecei a estudar um pouquinho o livro de Êxodo, que fala desse sacrifício no período da tarde, e como isso deveria acontecer aqui no capítulo 12, a instituição da Páscoa. E se vocês quiserem, não posso dar detalhes, se vocês quiserem, podem buscar detalhes no capítulo 12 do livro de Êxodo. Diz que o chefe da família era responsável em organizar a família, e era ele quem servia cada filho com um pedaço da carne daquele cordeiro, que lá tinha a marca. Evidente que se aquele pai de família não oferecesse o holocausto em função da sua família, o seu primogênito morreria. Mas interessante de que, talvez isso me venha em mente, de que nós, homens, como chefes de família, deveríamos receber de Deus o cordeiro e servir aos nossos filhos. E dar aos nossos filhos o alimento do cordeiro que precisamos dar. No símbolo de libertação do Egito, era o chefe da família que deveria imolar o cordeiro, pintar os umbrais e oferecer os filhos da carne daquele cordeiro. Vocês vão pensar, e por que a mãe não fazia isso, já que as mulheres que cozinhavam naquele tempo, como hoje? É porque essa responsabilidade Deus queria dar ao pai da família como sacerdote do lar. E aqui vem uma lição que aprendi. Quando a irmã White diz no livro História da Redenção, como o cordeiro pascual, ao morrer, deveria alimentar as famílias naquele tempo, para que eles pudessem estar preparados para ir para o Egito. O verdadeiro sacerdote do lar deveria estar orientando seus filhos, no momento também do sacrifício da tarde, para que eles pudessem ter o alimento necessário, que era o cordeiro que eles receberiam, para se prepararem para a saída do Egito, para um dia chegarem a Canaã. E eu estou dizendo isso porque, há umas 2 semanas atrás, decidi visitar alguns departamentos da nossa igreja. E a diretora do departamento infantil me disse, pastor, veja o que está acontecendo. Irmãos, é absurdo eu ter que dizer à minha igreja, mas tenho que ser claro e sincero e aberto com a minha igreja. De 10, 12 alunos que tinham lá, só 3 tinham lição da escola sabatina. Nenhum deles tinha o cordeiro para se alimentar e não está sendo alimentado. E nossos filhos crescerão. E os sacerdotes do lar não estão cumprindo o seu propósito. E eu quero dizer, irmãos, de que se você não compra a lição da escola sabatina para os seus filhos, para que eles possam estudar, eles ficam famintos espiritualmente. E algumas crianças vêm para a escola sabatina e não sabem nem responder o verso. Como nós éramos quase que coagidos no passado a decorar o verso áureo da lição. Quantos aqui foram obrigados por seus pais a decorar o verso áureo da lição? Graças ao bom Deus. Hoje nem lição as crianças têm. E era a função do sacerdote do lar, ao imolar o cordeiro em sacrifício a Deus, deveria agora dar a carne do cordeiro aos seus filhos. E muitos pais têm negligenciado, porque tem filhos no rol do berço e eles não têm lição da escola sabatina. Tem filhos no primário e eles não têm lição da escola sabatina. Tem filhos, quem sabe, ali, nos juvenis, nos adolescentes. E tem filhos jovens que não têm a lição da escola sabatina. E isso quer dizer de que se eles não têm para trazer à igreja, porque também não tem em casa. E já visto, tem exceção de alguns que esquecem, não é verdade? Mas fora essa exceção, porque não tem em casa. E nossos filhos não estão sendo alimentados. E Deus vai cobrar isso de cada sacerdote do lar. E eu me preocupo como sacerdote do meu lar. E para vocês terem uma ideia, não é porque minha esposa trabalha na associação, mas somos os primeiros quando chega a caixa, eu já digo, vê se já chegou a lição. Porque não podemos ter em casa
ou melhor, não podemos fazer o culto em casa se nossos filhos não tiver o alimento necessário do cordeiro para poderem ter. E esse alimento, ao receberem cada dia, fará deles meninos e meninas mansos, humildes, dependentes, submissos à vontade de Deus. Essa estrutura me veio à mente quando descobri que o pai tinha a responsabilidade de alimentar os filhos daquela carne específica, o cordeiro que deveria ser morto. Só o sinal na porta não era importante. A carne daquele cordeiro deveria ser comida, não só aquele dia, mas deveria ser comida até que ele acabasse, enquanto Deus tiraria o povo do Egito. Eles precisavam estar fortes. E a natureza física deles ser alimentada também pela carne daquele cordeiro. Exatamente nessa hora, às 15 horas, quando o véu do templo se rasga, Jesus estava expirando no sacrifício da tarde. O sacerdote perde a sua função sacerdotal física e passa a ter uma função apenas espiritual no plano da redenção. Em São João capítulo 19, versículo 30, Jesus disse: está consumado. Quem não fez sacrifício até hoje não fará mais, porque o sacrifício não é importante agora. O sacrifício é a aceitação de Jesus como nosso maravilhoso Salvador. A história do conteúdo de cada família no templo de Israel tem detalhes que jamais poderíamos imaginar. Como mencionei, os pais são sacerdotes do lar no lugar de Deus. A nossa obra deve começar na família. O lar adventista diz que famílias deveriam se reunir-se pela manhã e pela tarde, para que pudessem cumprir o propósito de Deus desde o Éden, com Adão e Eva. Pensemos que todos os membros da nossa família ao redor do cordeiro para ser alimentado. Pense na importância que era imolar o cordeiro na presença dos filhos, para eles entenderem que aquela morte daria para eles vida e vida eterna. Pense na cena. Aquele pai tentando dizer por que tinha tirado um dos seus cordeiros. Por que o cordeiro não teria ter mancha nem mácula. Em que eles já não faziam isso há muito tempo. E eles que nunca tinham visto isso, entenderem de que ao matar aquele cordeiro e ao colocar o sangue nos umbrais da porta, daria a eles o direito de não morrerem em consequência do anjo da morte que passaria. Aquele pai tem que explicar aos filhos que era um momento solene, e ao comerem daquela carne eles também estariam sendo nutridos e sendo vestidos com a justiça do cordeiro. Interessante como o pai faz a primeira culto familiar lá no Egito ainda, porque eles precisariam aprender que todo o deserto teriam que fazer isso, ao ponto que Deus se sentiu tão à vontade quando estavam no deserto, disse: olha, vocês agora vão fazer um santuário da forma como eu disser, porque eu quero habitar entre vocês. Agora Deus estaria presente, e através do sacerdote, esse ritual todo do santuário simbolizaria não só a libertação do Egito, mas para nós hoje, a libertação de uma vida contaminada pelo pecado. A última determinação divina a cada pai, a cada família, está no versículo 8 do capítulo 12. E é interessante que diz ali, capítulo 12, no versículo 8, ele diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Coloque lá nos umbrais. Marque a sua família com o culto do Senhor, porque o anjo da morte pode passar. Algo interessante, que o chefe do lar deveria dar a proteção ao membro da sua família. Lemos em São João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Notem, Jesus apresenta-se como pão. E às vezes nossos filhos dentro da nossa casa têm passado fome, porque para eles não tem sido servido o pão da vida, que é Cristo Jesus.
E talvez isso seja o que você precisa entender nessa manhã. Que ao fazer com que os filhos comessem das mãos do pai a carne daquele cordeiro, simbolizaria que em nossas famílias, como sacerdotes do lar, deveríamos oferecer o pão da vida para os nossos filhos. Jesus, pois, lhes disse: na verdade lhe digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Tem a vida eterna, e eu sou a ressurreição no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Que quantidade de carne e que quantidade de sangue você tem dado a beber e a comer aos seus filhos em casa? Tem feito vossa família o culto familiar? Talvez nessa manhã eu não queira acusá-los nem condená-los, mas sim adverti-los em dizer: há uma necessidade de voltarmos a cultuar ao nosso Deus. Alguns daqui, que estão hoje aqui, talvez não tenham feito esse costume e esse princípio no seu lar, mas lembram que seus pais faziam isso todos os dias na casa de vocês. Não vou pedir que levante a mão, mas alguns de vocês sabem que seus pais nunca deixaram vocês irem para a cama sem colocar a família aos pés do Senhor, pela manhã e pela tarde. Como cada membro da família deveria receber uma porção da carne do cordeiro, assim também um membro da família deve receber diariamente uma porção do pão do céu. O Cordeiro de Deus é o sustento espiritual da família cristã. Seguindo a orientação da igreja 27º dia, nós temos 5 ou 6 departamentos. E para eles temos isso. Fora as lições da escola sabatina, esse departamento. Temos também meditação da mulher, meditação dos juvenis, meditação dos adultos. Portanto, a igreja tem um material farto do alimento do pão da vida a oferecer a todos nós. O cordeiro deve ser comido, estando ele presentes no partir do pão. Assim, pois, comereis nos vossos lombos, cingidos da vossa, cingindo as vossas mãos, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, versículo 11. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, com a verdade vestida de couraça da justiça, e calçados os pés na proteção do Evangelho da paz. Efésios 6, 14 e 15. É tempo de partir o pão. É tempo de voltarmos aos tempos bíblicos, em que você vai oferecer ao seu filho, à sua filha, à sua esposa, como sacerdote do lar, o pão da vida que é Cristo Jesus. Certa ocasião, ou melhor dizendo, mas aqui diz, uma família americana, o pai decidiu sair para defender o seu país em uma guerra. Tinha a esposa um filhinho. E ele, preocupado como deixar a sua esposa, aquele último filho, um jovem que morava perto daquela casa ficou sabendo a notícia que aquele pai iria se ausentar. E para que aquele pai não ficasse ausente daquela família, então chamou aquele pai e disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu sou jovem, eu sou solteiro, não tenho família para cuidar, eu me ofereço a servir a prata no seu lugar. Fala com o teu comandante e eu vou me colocar no teu lugar. A história nos conta e informa que aquele rapaz foi. E a triste notícia é que ele havia sido morto no campo de batalha. Não havia voltado para casa. Morreu para salvar, assim como correu o risco da morte, para salvar aquele sacerdote da família, para que a família não fosse dispersa, desfeita. Eu quero dizer que também Jesus ofereceu-se no meu lugar, no seu lugar, para que sua família não seja desintegrada, para que você, como sacerdote do lar, ofereça o pão do céu à sua família. O Cordeiro de Deus morreu no nosso lugar, para que pudéssemos ser alimentados por esse poder maravilhoso. Nós estávamos
No sábado atrás, reunião de jovens no Seven. E é interessante que estávamos falando sobre nossas tendências. Então, nós temos tendências positivas e tendências negativas. Muitas de nossas tendências deveriam ser melhores vencidas se nós tivéssemos sido preparados. Mas vez ver uma coisa que mais me emociona no plano maravilhoso da redenção é que a primeira vítima para morrer em consequência do pecado poderia ter sido Abel, mas não foi. A primeira vítima a morrer em consequência do pecado foi o Cordeiro. Foi a disposição de Deus a mandar o seu Filho nesse mundo para morrer por cada um de nós. Por isso ele tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Eu dizia lá no grupo. Apocalipse 13, 8. Diz o texto que aqueles que adorarão a besta do Apocalipse são aqueles que não estão escritos no livro da vida. E a Bíblia diz assim: e adorá-lo-ão todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Lá na fundação do mundo. Ao Deus apresentar um Cordeiro, estava apresentando mansidão, humildade, dependência, submissão. Porque nossos filhos precisam aprender mansidão, dependência, humildade, submissão. Mas se não são alimentados com o pão da vida, se não bebem a água da vida, não comem o pão da vida, como terão forças para enfrentar a caminhada causticante no deserto desse mundo contaminado pelo pecado? Eu quero nessa manhã fazer um apelo aos pais dessa igreja. E quando digo pais, se caso o seu esposo, querida irmã, não é sacerdote do lar, seja a senhora a sacerdotisa. Seu esposo não tem interesse em colocar sua família na mão de Deus, seja a senhora a sacerdotisa do seu lar e coloque sua família no altar do Senhor. Ao comermos do pão e bebermos do vinho, nós estamos anunciando a morte do Senhor. E talvez isso repetiu Jesus quando estava com seus discípulos fazendo a sua última Páscoa, dizendo que não mais comeria do pão nem beberia do vinho, até que um dia comesse com eles aonde? No céu. Sabem por que o Cordeiro? Porque o Cordeiro tinha as características daquele que um dia veio morrer por mim e por você. Tem você consciência do que Ele quer que você faça hoje com sua família? Ou você acha que sua família vai sobreviver no mundo contaminado pelo pecado, nas investidas de Satanás, de acordo com o que o mundo for mudando? Conceitos hoje apresentados pelo mundanismo interferem na educação de vossos filhos. O que nós pensávamos há 20 anos atrás, o que nós pensávamos há 30 anos atrás na juventude, é totalmente diferente do que nossos filhos estão pensando hoje. O que nós queríamos no passado é totalmente diferente do que nós queremos hoje. E o mundo tem mudado e não é para melhor. A imoralidade, a promiscuidade, a conduta sexual dos jovens, o discernimento, o sentido moral torna-se imoral e o que é imoral torna-se como se fosse moral. O abuso, a ostentação da riqueza, o orgulho, a avareza, tem sido introduzido nesses mundos e nossos filhos têm sido contaminados com esses pecados. A licenciosidade, a perversão, tem sido o que nós vemos constantemente nesse mundo. A idolatria, a corrupção, tem sido o que se tem apresentado por Satanás a todos os dias em nossa vida. E a nossa geração precisa continuar comendo do pão, que é Jesus Cristo. Há algum pai nessa manhã que quer se levantar e dizer: pastor, eu quero colocar a minha família no altar do Senhor todos os dias. Alguém quer tomar essa decisão? Levante-se, por favor. Quero orar por vocês. Amém.
Amém. Mesmo que alguns não aceitem, mas seja você a sacerdotisa do seu lar. Seja você o sacerdote do seu lar. Coloque sua família bem junto a Cristo. Ao colocar sua família bem junto a Cristo, tenho certeza que o poder do céu vai habitar sobre cada um de vocês. Oremos ao Senhor. Pai querido e maravilhoso Senhor, quantos de nós temos negligenciado um ritual que tu formaste na libertação do povo lá no Egito, em que o pai, como sacerdote do lar, não só deveria colocar de forma externa o sinal de que o anjo da morte não deveria assediar aquela casa e pudesse passar de largo, mas que a proteção daquele lar também seria o alimento que aquele pai faria com a carne daquele cordeiro para cada membro da sua família. Era o pai que era responsável em assar aquela carne, em cozer aquela carne e dar a seus filhos. Muitas das vezes, Senhor, no nosso lar falta o alimento para os nossos filhos. Falta aquilo que eles deveriam ter para cantar, para orar, para ler, alimentar-se do pão da vida. E querido Deus, como igreja nós temos oferecido isso a todos, tem sido oferecido isso a todos nós. Mas nós temos negligenciado, Senhor, e perdoa nossos erros. Mas pais nessa manhã têm se levantado, porque querem assumir a posição de sacerdotes do seu lar. Ajuda-os nessa decisão, Senhor. Ajuda-os porque não é fácil, porque nesse mundo globalizado, nessa vida urbanizada, saímos tão cedo e chegamos tão tarde. E estamos mais preocupados em manter a família, em ter uma posição social, em adquirir nossos bens materiais, enquanto o maior bem que deveríamos estar adquirindo é o caráter de nossos filhos, Senhor Deus. Planta isso no nosso coração. Planta o sentimento de querer ver nossos filhos no céu, Senhor. E cada pai, cada mãe saia nessa manhã dizendo: foi para mim essa mensagem, eu precisava aprender que preciso ser o sacerdote do meu lar. Não queremos fazer o culto só para dizer que estamos adorando. Queremos alimentar nossa família, Senhor. Queremos alimentar a esposa que está em casa, os filhos que estão em casa, porque alguns infelizmente já estão indo embora e não está sobre nossa jurisdição mais, Senhor. Mas aceita a nossa dedicação nessa manhã e condiciona-nos a dar prioridade à comunhão contigo dentro do nosso lar. E temos a certeza que quando reunirmos 2 ou 3, tu dissesses 2 ou 3, é eu e mais um filho, é eu e mais 2 filhos, eu e a esposa e um filho, onde estivermos reunidos 2 ou 3, ali tu estaria conosco, e seria o pão que nos alimentaria, e seria a água que deveríamos beber para sermos fortes espiritualmente. E essa é a liberdade espiritual que tu nos queres dar. Quanto mais nos alimentarmos do Cordeiro, mais estaremos alimentados para vencer o inimigo nessa batalha cristã, Senhor. Dirige nossas vidas em Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Antes de nós cantarmos o último hino, nós queríamos avisar que hoje nós vamos ter um JA bem especial. Hoje não teve boletim, mas você não pode perder esse JA. Se você queria saber como é que era o JA antigamente, MV, então venha hoje à tarde. É MV versus JA. E vai ter brindes, e os brindes é muito bom, hein? Quem vê o cartaz ali no mural vai saber dos brindes. Então vocês estão... Hã? Não, é para todos. É para todos. São pessoas especiais, pessoas que foram líderes dessa igreja já, pessoas que nós devemos respeito, carinho,
e que elas vão estar aqui hoje fazendo um JA para você. Então eu acho que elas merecem com que você esteja aqui, né? Para ouvir e para ver como que era o JA antigamente. Tá? Às 5 horas da tarde, tá bem? Vamos esperar vocês. Vamos terminar esse culto cantando o hino Bem Junto a Cristo, 392. teu poder, querido maravilhoso Deus, que a graça do teu Filho amado Jesus Cristo e que a companhia do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre todos nós, para todo sempre. Amém, Senhor. Vamos pedir que as crianças do jardim fiquem aqui um pouquinho, rapidamente, ok? Nesse intervalo, que os pais permaneçam rapidamente, que as crianças possam ficar aqui, porque tem algo para elas aqui, por favor.